Olá, queridos, graça e paz, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso mini curso Como Ser Guiado pelo Espírito. E antes de entrar propriamente dito na aula, eu quero falar algumas coisas. Primeiro, se você está aqui pela primeira vez assistindo um vídeo no nosso canal e ainda não se inscreveu, eu quero te incentivar a se inscrever no canal da nossa igreja. Lá nós temos um conteúdo riquíssimo à tua disposição, com os nossos cultos. Já esse é o terceiro mini curso que nós temos. Tivemos um mini curso da fé, tivemos um mini curso sobre prosperidade bíblica e agora um mini curso Como Ser Guiado pelo Espírito. Além disso, temos todos os nossos cultos à sua disposição. 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde você pode acessar de qualquer hora do dia, no ônibus, no metrô, aonde você estiver, no seu quarto, escritório, do smartphone, do notebook, para que você seja enriquecido com esse conteúdo maravilhoso que está à tua disposição. Segunda coisa que eu quero dizer é que esta já é a 7ª aula do nosso mini curso sobre como ser guiado pelo Espírito. Então, se você perdeu alguma aula, eu quero te pedir, para de assistir esse vídeo agora, volta para as aulas anteriores. É importante que você assista a todas as aulas, que você não perca absolutamente nada daquilo que Deus tem proposto para mim e para você acerca deste assunto. É algo que é contínuo, então é importante que você assista todas as aulas para que você de fato não perca absolutamente nada. Amém? Bom, hoje nós vamos falar, a aula de hoje, nós vamos falar sobre como Deus guiava o homem na antiga aliança. E aí talvez você esteja se questionando, poxa pastor, por que é importante eu aprender, por que é importante saber como Deus se movia acerca deste assunto na antiga aliança? É importante que você, que tanto eu quanto você, nós de fato saibamos como Deus guiava o homem na antiga aliança, porque tudo o que acontecia na antiga aliança, basicamente falando, né, a antiga aliança, ela apontava para Cristo. Então, ver como Deus, aprender como Deus se movia na antiga aliança no tocante a guiar o homem é importante para que você perceba que hoje nós estamos numa aliança superior e nós desfrutamos de fato da plena e perfeita vontade de Deus através da aliança que nós temos com Ele, que foi selada com Cristo Jesus, através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, é importante que você aprenda para que hoje você possa valorizar e ver como nós temos uma vida maravilhosa com o Senhor e o quão privilegiado nós somos em ter esta aliança com Ele e sabermos que hoje nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Amém? Bom, na antiga aliança, como você pôde verificar nas aulas anteriores, nós vimos como era a natureza do homem, na realidade. Então, a natureza do homem, né, o homem estava morto espiritualmente, logo, o homem não podia se relacionar com Deus. Agora, como o homem não podia se relacionar com Deus, como o homem poderia identificar a vontade de Deus para a tua vida? Já que o homem estava morto espiritualmente, o homem não se relacionava com Deus, como era possível compreender quais eram os desígnios de Deus para a humanidade? Como era possível entender o que Deus queria que eu fizesse, qual era a vontade de Deus para a minha vida, quais eram as decisões que eu precisava tomar, quais eram as orientações de Deus para a minha vida? Então, quando nós olhamos para a Velha Aliança, para o Antigo Testamento, nós podemos ver que Deus se movia de duas formas para guiar o homem. Uma através dos profetas e outra através de sinais. Agora, nós vamos falar dessa primeira forma, que é através dos profetas. Não que exista um nível de importância entre uma e outra, mas aí é importante, por uma questão didática, que a gente fale de forma separada. Deus guiando o homem através dos profetas e Deus guiando o homem através de sinais. Bom, quando nós olhamos então para a Velha Aliança, nós podemos ver que naquela época existiam basicamente 3 posições ou 3 ocupações, 3 ministérios, 3 ofícios que tinham um certo nível de relacionamento com Deus. Diferente, é claro, da relação que nós temos hoje, da nova aliança, através de Cristo Jesus, mas existia ali um certo nível de relacionamento que apenas 3
pessoas ocupando esses 3 cargos específicos tinham com Deus: os reis, os sacerdotes e os profetas. Então apenas essas 3 posições tinham um certo nível de relacionamento com Deus. Lembrando que essas 3 posições, né, os reis, os profetas e os sacerdotes, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, eles tinham o Espírito Santo sobre eles de forma limitada, algo muito específico e temporário também, diferente da realidade que nós vivemos hoje. Então o Espírito Santo vinha sobre esses homens para ungí-los, ou seja, para derramar sobre eles um poder vindo de Deus que capacitava-os para o cumprimento de um propósito específico, de forma, novamente, temporária e limitada. Então, os reis eram capacitados por Deus para liderar o povo, no caso, o povo de Israel. Os reis eram capacitados por Deus para governar e para liderar o povo. Os sacerdotes, que eram aqueles que trabalhavam no templo e que eram capacitados por Deus basicamente para trazer as ofertas, para intermediar o relacionamento entre o povo e Deus e também entre Deus e o povo. Então os sacerdotes, eles eram aqueles que eram responsáveis por trazer as ofertas e fazer os sacrifícios em prol de cobrir o pecado da humanidade. Então eles que intermediavam a relação entre o homem e Deus e também entre Deus e o homem. E nós tínhamos também os profetas. E os profetas, quais eram as responsabilidades deles? Os profetas, basicamente, tinham a responsabilidade de manifestar a vontade de Deus. Eles eram conhecidos como a boca de Deus. Então, de fato, eles traziam a revelação da vontade de Deus. Eles eram responsáveis, então, por guiar o povo, como apresentando a vontade de Deus. Então, uma das formas pela qual as pessoas tinham de ser guiadas por Deus era através dos profetas. Eu quero que você abra comigo lá em 1 Samuel. Nós vamos ver 1 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 15. Samuel, ele era um dos profetas da antiga aliança, então nós vamos ver um exemplo de como Deus guiava o homem naquela época através do profeta. Então, 1 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 15, diz o seguinte: Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo, versículo 16, Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Versículo 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, Eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Versículo 18. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, Mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Versículo 19. Samuel respondeu a Saul e disse, Eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Então, os profetas, eles exerciam basicamente uma característica de predição, que é o efeito, na realidade, de afirmar o que iria acontecer no futuro. Por isso que os profetas, eles eram conhecidos, como nós acabamos de ler aqui, como videntes, né? Então, quando Saul diz aqui, mostra-me, aqui é Saul falando com o profeta Samuel, mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o vidente. Então, os profetas, eles exerciam essa característica de predição, de previsão. Então, eles afirmavam aquilo que iria acontecer no futuro. Então, essa era uma das formas de Deus guiar o povo. As pessoas,
elas procuravam os profetas e através dos profetas elas recebiam a orientação do Senhor, uma direção do Senhor, de como eles deveriam se portar, o que deveria ser feito, inclusive o que iria acontecer no futuro. E aí nós vemos, inclusive, quando nós paramos para ler o Antigo Testamento e vemos algumas passagens dos profetas falando, normalmente as passagens sempre se iniciam quando o profeta passa a falar, é claro, não quando há o relato anterior, mas quando o profeta passa a falar, normalmente as frases se iniciam como assim diz o Senhor. Então isso demonstra por que os profetas eles eram conhecidos como a boca de Deus. Por quê? Porque eles eram usados por Deus para manifestar a tua vontade, a tua palavra. Lá em 1 Samuel, um outro versículo que eu quero ler com você, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 diz o seguinte: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Então aqui é um outro exemplo que nós temos quando Deus está falando com o profeta Samuel acerca dele ungir a Davi. Aí você pode ler esse capítulo depois com mais calma dentro da tua casa. É importante que você o faça para que você aprenda um pouco mais sobre este capítulo e esta passagem específica que nós estamos lendo. Mas aqui é quando Deus está falando com Samuel, o profeta, acerca dele levantar, ungir Davi como rei de Israel, porque Saul, naquele momento ali, já havia saído da perfeita vontade de Deus, ele havia deixado, na realidade, de seguir o que Deus havia orientado a fazer, e por causa disso, Deus havia rejeitado a Saul por causa do seu coração e decidido levantar um novo rei diante de Israel. E aí Deus falando com o profeta Samuel acerca de levantar Davi, trazendo novamente através do profeta a sua vontade, manifestando através do profeta a sua orientação, o que deveria ser feito, guiando a humanidade através do profeta. Nós temos outros exemplos também, como o profeta Natã e o rei Davi, citado lá em 2 Samuel, quando Davi busca algumas orientações através do profeta Samuel. Então essa era uma das formas da humanidade, na antiga aliança, serem guiadas por Deus, né? Através dos profetas. A outra forma que nós vemos de como Deus guiava a humanidade na antiga aliança é através ou mediante sinais. Então, como o homem estava morto espiritualmente, o homem não conseguia discernir de forma espiritual algumas coisas. E era claro que a única forma de Deus de falar com a humanidade era através da forma natural. Então Deus precisava usar de sinais, muitas vezes sinais fabulosos, né, sinais espetaculares, para que de fato a atenção do homem fosse chamada, ele conseguisse de fato se atentar àquilo que estava acontecendo através daquele sinal e entendesse o que Deus queria que ele fizesse. E aí eu quero te citar alguns exemplos. Lá em Juízes, capítulo 6, versículo 36. Então abra comigo em Juízes, capítulo 6, versículo 36. Nós vamos ver aqui Deus falando com Gideão através de sinais, não através de um profeta, como nós vimos agora há pouco, quando Deus falava através de Samuel, mas agora nós vemos a outra forma, que é através de sinais. Então, Juízes, capítulo 6, versículo 36, diz o seguinte: Disse Gideão a Deus: Se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Versículo 38. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Versículo 39. Disse mais Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. Versículo 40. E Deus assim o fez naquela noite.
pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Bom, vamos lá. Se a gente for trazer esse exemplo, então, né, para os tempos atuais, como que funcionaria? Né? Então, Gideão aqui, o povo de Israel estava para entrar em um combate, na realidade, né? Depois deu uma lida no capítulo 6 de Juízes para você entender um pouco acerca dessa situação que nós estamos vendo. E Gideão já havia recebido uma orientação do Senhor e ele, através do anjo, para confirmar aquilo que ele havia recebido, ele pede, de fato, para que Deus fale com ele, o oriente através de um sinal. E aí ele faz o sinal como? Deixando a lã, sobre a porção de lã sobre a eira. Para trazer um exemplo, para ficar um pouquinho mais fácil para a gente entender nos tempos de hoje, porque quando a gente fala porção de lã, eira, talvez fique um pouquinho difícil para a gente compreender. Pense no seguinte, se esse exemplo fosse nos tempos de hoje, seria da seguinte forma: você conversando com Deus, pedindo para que Ele falasse com você, da forma como era falada na Antiga Aliança, você pegasse um chumaço de algodão, por exemplo, colocasse do lado de fora da sua casa, sobre o telhado, por exemplo, uma superfície, um objeto, e falasse: Senhor, se de fato o Senhor quer que eu faça aquilo que o Senhor está falando para eu fazer, amanhã de manhã, quando eu acordar, todo o entorno do algodão estará seco e apenas o algodão estará molhado, por causa do orvalho. O orvalho, na realidade, nada mais são do que gotículas formadas, na realidade, através são gotículas que são formadas do vapor que se depositam sobre as superfícies durante a noite. Né? Um exemplo muito claro para a gente entender o que seria o orvalho é quando você deixa o seu carro parado do lado de fora da sua garagem ou numa vaga que seja aberta. Quando você acorda pela manhã para você ir pegar o teu carro, você percebe todo o capô molhado, úmido, com gotículas de água. Isso seria o orvalho. Então, usando esse exemplo, até para ficar fácil para a gente, é como se você pegasse um algodão, colocasse sobre o capô do seu carro e na manhã seguinte todo o capô estivesse seco e apenas o algodão molhado. E no segundo exemplo aqui que nós vemos de Gideão, é como se você tivesse colocado o algodão sobre o capô do seu carro e no dia seguinte, pela manhã, quando você acordasse, todo o capô estivesse molhado, úmido com o orvalho, e apenas o algodão estivesse seco. E aí Gideão faz uma prova, pede uma direção de Deus através desse sinal, e esse sinal é confirmado. Agora, o que nós precisamos entender é que isso era uma realidade da antiga aliança. Era assim que Deus se movia na antiga aliança. Era assim que Deus fazia na antiga aliança, através dos profetas e através dos sinais. Um outro exemplo de um sinal que Deus utilizou para falar com o homem, para guiar o homem, é lá em Êxodo capítulo 3, no versículo 1, quando Deus fala com Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia, como se fosse uma espécie de moita, ardia no fogo e a sarça não se consumia. Versículo 3, então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, versículo 6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aqui, lá em Juízes 6,36, depois em Êxodo capítulo 3, versículo 1, nós vemos dois exemplos de Deus falando, guiando homens, aqui Gideão e Moisés, através de sinais. Então nós vimos hoje como Deus guiava os homens, na antiga aliança. Uma através dos profetas e outra através de sinais. Mas novamente aqui nós estamos falando da antiga aliança. E talvez você esteja se questionando: mas pastor, então como funciona na nova aliança? Como Deus nos guia nos tempos de hoje, já que hoje nós vemos que o Espírito Santo, aprendemos que o Espírito Santo habita dentro de nós, nós tivemos um Espírito recriado, um novo Espírito, e o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós? Essa pergunta terá uma resposta nas próximas aulas. Então eu quero te incentivar, continue conosco,
E nas próximas aulas você vai aprender como Deus guia o homem na nova aliança. Amém? Continue conosco, fique conectado e continue avançando e crescendo em tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Fique na paz.